É. Então, então, dia 2 deste retiro virtual e este dia é para nós falarmos sobre o que largar. Portanto, nós ontem estivemos a falar o que é a felicidade no trabalho, portanto, se não viste, podes voltar à sessão anterior e rever até alguns conteúdos. E hoje, então, o que é necessário largar? E eu gosto imenso desta frase de Carl Jung, porque ele traz muito esta questão, não é? Desta questão do labirinto. Então ele diz: Until you become conscious, then conscious will direct your life and you will call it destiny. E porquê que traz esta questão? Porque realmente até te trazeres para o consciente, é o teu inconsciente, é como se fosse o teu sistema operativo que está a comandar a tua vida, e não tendo essa noção, tu vais chamar de destino. E muitas das vezes nós temos essa questão, não é? Que é de achar que isto aconteceu, a minha vida é sempre igual, eu estou sempre a atrair as mesmas coisas, ou então até nos convencemos que não existe mais nenhuma realidade, porque nós vimos o mundo de acordo com aquilo que nós somos, com a nossa experiência. E isto é bastante desafiante. Então é mesmo importante trabalhar até a nível profundo para conseguires perceber exatamente o que é que está na tua mente, o que é que está no teu inconsciente, e então aí sim começares a conseguir fazer diferente. Eu acho que é destes motivos que muitas das vezes o coaching só não funciona. Porquê? Porque é uma ferramenta excepcional para nós irmos mais longe, para saber ter direção, mas o inconsciente está lá e nós operamos de acordo com esse programa. E não tendo noção, nós continuamos a repetir sempre os mesmos padrões. Então eu achei que era bastante pertinente trazer, e eu adoro Carl Jung, portanto é um autor que me identifico bastante. E o que é que nós tivemos então a falar ontem? Nós vimos, aqui em modo de resumo, que a felicidade é um conceito subjetivo. Há determinados parâmetros que são importantes, tais como o sentimento de pertença, a motivação, o reconhecimento, mas tu tens a tua própria definição de felicidade, porque depende daquilo que tu necessitas, depende daquilo que é importante para ti. Há pessoas que têm mais esta necessidade de pertença, há outras que não têm tanto. Então, é importante que tu saibas o que é importante para ti e encontrares algo que esteja alinhado com essa tua realidade. Também vimos o impacto. E se à primeira vista nós podemos achar como a felicidade no trabalho é algo extra, não é? É um plus, nós percebemos que afinal não. Portanto, 300 bilhões são gastos anualmente, aliás, são perdidos, não é? Relativamente à produtividade nos Estados Unidos, e nós percebemos também que em Portugal é o país número 1 em risco de burnout. Portanto, isto são fatores muito importantes e que mostram muito da qualidade da saúde mental que nós vivenciamos em Portugal. Nós também percebemos, e também falei sobre esta questão de uma nova era, né? O mundo está a mudar, e está a mudar muito. Então, percebemos, se olharmos atentamente para a questão da geração Z, que é uma geração realmente diferente, com um grande foco na experiência. Os milénios também já têm esta questão, não é? Mas é uma geração que vem da crise constante. É uma geração que sabe que os empregos não são para a vida. É uma geração que vê as coisas numa perspectiva diferente. E, certamente, se tu tens um negócio, irão ser os teus futuros clientes a determinada altura. Portanto, nós devemos realmente, e aqui quem está no programa fala sobre isto, que é visionária. O que é que a visionária faz? A visionária olha para a frente, percebe como é que a sociedade está a mover para conseguir adaptar-se melhor e fazer face a uma situação futura. Também vimos as empresas da nova era, portanto, empresas que são muito mais dinâmicas, que mudam rapidamente e que necessitam de colaboradores com foco no ser. Não basta teres aquela pós-graduação, aquele curso XPTO, não, interessa a pessoa que tu és. Interessa se tu és autónomo, interessa se tu queres crescer, se tens essa vontade, interessa os teus valores, quem tu és, o teu caráter. Falamos também da inteligência artificial, que vem
mudar completamente o mundo, não é? Nós percebemos, já existem supermercados onde não existem caixas de supermercado, portanto, onde não é dinheiro trocado. Então, nós percebemos, não é uma realidade que esteja lá fora, é uma realidade que está em Lisboa, no Arco do Cego. Portanto, nós já percebemos que a inteligência artificial vem mudar muitos dos contextos que nós estamos habituados e a viver atualmente. Então, isto é negativo? Não, surgem uma novas oportunidades, não é? Sabemos que cada vez mais é o foco no ser, é uma necessidade de adaptação constante e os colaboradores precisam de ter uma nova versão. Há necessidades que estão a ser precisas e que nós ainda não sabemos, não é? Nós ainda estamos neste período de adaptação, nós ainda estamos a perceber o que é que vai ser necessário, mas a verdade é que percebemos que os colaboradores que estavam de uma maneira mais antiga não vão conseguir adaptar-se a um novo mercado de trabalho. As coisas estão realmente a mudar e é importante que tu decidas também então mudar para fazer frente a isso. Fazendo o resumo mais uma vez, o que é que são estes dias, não é? Portanto, nós ontem falávamos sobre a razão pela qual é importante que sejas feliz no teu trabalho, quais são as consequências disso, acabei de fazer aqui o resumo. Hoje vais aprender o que necessitas de largar para conseguir ser feliz, mas segunda-feira, ações práticas, porque sim, a teoria é importante que a saibas, mas se não colocares em prática, vai ser só um workshop que tu viste. Por isso é mesmo importante que tu realmente avances e que percebas, que decidas também o que fazer para que seja o teu melhor ano. E hoje, aquilo que eu quero partilhar contigo é o que é que precisas de largar para ser feliz. Por vezes nós achamos que, então, eu vou ser feliz quando eu conseguir determinada coisa, é quando eu atingir aquele patamar, é quando eu conseguir aquela conquista. Mas cada vez mais eu sinto que é muito mais sobre o largar do que propriamente o ir. São ambas, não é, na realidade, mas é preciso, antes de tu chegares, tu precisas de largar muita coisa, porque aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, tu não vais alcançar no estado em que tu estás agora. Caso contrário, tu já tinhas, certo? Então, o que é que tu precisas de fazer? Tu precisas de transformar, tu precisas de mudar. E neste processo é muito para largares. E hoje eu vou partilhar contigo 10 coisas que eu acho que realmente importantes para que este possa ser o teu melhor ano profissional, com todas as mudanças que estão a acontecer. Primeiro, estabilidade. E eu quero saber também, para quem está aqui, depois quem vê a gravação poderá até partilhar comentários ou entrar em contato comigo, mas eu gostava que vocês estivessem atentos e que fossem aqui partilhando também no chat qual é que vocês sentem mais, ok? Qual dos conceitos e como é que vocês sentem estes conceitos na vossa vida. Então, o primeiro é estabilidade. E o que é a estabilidade? Será que a estabilidade existe? Pelo menos, eu cresci a ouvir a história do quero estabilidade na minha vida, quero um emprego estável, procuro um emprego estável. Eu, sinceramente, eu nunca tive um emprego estável. E eu acho que é uma realidade para muitas pessoas, não é? Porquê? Nunca senti estabilidade, exato. E porquê que isto acontece? Porque é um bonito conceito. É um conceito bonito, sim, parece bem. Eu quando vou ter estabilidade, se calhar eu posso descansar, se calhar eu posso estar na minha zona de conforto. Mas a verdade é que eu na minha zona de conforto, eu não cresço, eu não avanço, eu não me desenvolvo. E a vida pede isso, não é? Se nós pensarmos em termos mais abrangentes, e aqui num ponto de vista mais espiritual, como falava ontem, a vida estável não existe. Certo? Nós olhamos para a natureza não é estável. Tudo muda, é cíclica. Se nós olharmos até para nós mesmos, os nossos órgãos e tudo mais, estabilidade não existe, não é? Quando nós vamos fazer exames, eu acho que o único exame que existe quando estamos estável, não é o coração, o batimento cardíaco, e só acontece quando estamos mortas. E não é isso que nós queremos, certo? Pelo menos não por agora. Então, o que é que acontece? A estabilidade realmente é um conceito, mas se nós olharmos bem, não existe, porque as empresas não são estáveis. A maioria dos negócios há falência.
A maioria dos negócios não estão ativos acima de 5 anos. E a grande maioria, pelo menos 50% deles, acaba no primeiro ano. Agora, isto é para ter um pensamento negativo? Não, eu acredito que é algo para nós crescermos. Até porque quando nós olhamos para pessoas ditas de sucesso, quando nós olhamos, por exemplo, para uma Apple, quando nós olhamos para uma Microsoft ou outras empresas, quantos fracassos é que as pessoas tiveram até chegar àquele ponto? O problema é que nós só olhamos para o bonito, nós só olhamos para o resultado final e achamos que aquilo apareceu assim. E não foi nada assim. Se nós só olharmos para a vida, não é? E para as pessoas, para os empreendedores, nós percebemos que erraram muitas vezes. Agora, a diferença é que, primeiro, estavam dispostos a errar. E nem toda a gente está disposta a errar. E depois aprenderam com o erro. E é essa capacidade que nós também temos que aprender a lidar connosco. Estabilidade financeira serve para tentar estabilizar o sistema financeiro, mas nunca consegue o objetivo a 100%. Há sempre uma variação da economia. Exatamente. A estabilidade não existe. A vida muda a cada conceito. Empregos para a vida não existem mais, não é? Ainda antigamente eu ainda tive um pai que poderia ter levado outro percurso, não é? Pessoas que entraram também para a mesma profissão, não terminaram na mesma profissão. Meu pai sim, mas nem é uma realidade que eu gostasse atualmente. A grande maioria de nós até podemos achar um conceito muito agradável, mas se nós pensarmos bem, ok, agora ficas 40 anos a trabalhar aqui, se calhar não é aquilo que as gerações já pedem, não é aquilo que nós mais gostamos. Os valores da nossa sociedade mudaram muito nos últimos anos. E se nós olhamos historicamente, nós percebemos sempre que de uma geração para a outra muita coisa muda, não é? Nós temos conflitos familiares, porquê? Porque cada geração tem quase como um padrão sobre a forma de ver a vida, com determinados valores. E mesmo assim, depois da geração, há muitas mudanças, claro. Mas, de forma geral, existe um padrão, não é? Nós vimos um mundo. Se tu olhares para as tuas amigas e para os teus amigos que têm mais ou menos a tua idade, tu vais perceber que há muitos pontos de ligação, não é? Foram criados da mesma forma, mais ou menos, tiveram acesso mais ou menos aos mesmos conteúdos. Então, aquilo que vocês acreditam, aquilo que nós acreditamos, não é? É mais ou menos o mesmo. O não acontece quando estamos a falar de uma geração anterior. Agora, se nós percebermos e se nós olharmos, historicamente, nunca houve uma mudança tão significativa como nos últimos anos. Esta mudança de geração já não existe da mesma forma. Já não há conflitos entre pais e filhos. A geração a seguir, por exemplo, os meus 36 anos, uma pessoa com 26 já é completamente distinta. Já é uma realidade completamente diferente. Se formos para os 18, já é muito diferente dos de 26. As coisas estão a mudar muito rápido. Então, é preciso também adaptar, é preciso ter esta noção. Sempre houve conflitos geracionais, exatamente, e vão sempre existir. Mas agora acho que um menor espaço de tempo. Então, primeira coisa a alargar, estabilidade. E vê o que é que te faz sentir, ok? Podes partilhar depois como é que isso mexe contigo, porque eu acredito que vai mexer. O segundo aspecto, resistir à mudança. O que é que quer dizer? Quer dizer que, quer tu queiras, quer não, a vida vai mudar. Não é algo que tu tenhas de controle. Não consegues. Tu podes até acreditar que se resistires muito vais conseguir manter tudo igual. Não consegues. Não é? Não consegues porque se olhares bem, a pessoa que tu és hoje não é a mesma pessoa que tu eras ontem. Tu tens mais conhecimento, então tu já mudaste alguma coisa. Não é possível manter, até podes ter a noção, ou ter a percepção, porquê? Porque estás a focar em determinados aspectos que te estás a convencer que as coisas estão iguais, mas não estás. Por isso, a vida vai mudar de qualquer forma. Tu podes querer, tu podes não querer, mas ela muda. E então, há aqui esta frase, eu trouxe estes dois autores porque é muito curioso. Eu sempre associei esta frase a Charles Darwin, mas a verdade é que li também várias vezes que não era ele o autor. Reparem como até as verdades absolutas que supostamente nós sabemos, quando vamos buscar em profundidade, não são assim tão absolutas. Por isso é que é importante nós olharmos e continuarmos a estudar
e dar-nos a oportunidade também para ver do outro lado. Porque é nesse caminho que nós vamos abrindo conhecimento. Então esta frase, seja quem for, tem todo o mérito e eu acho que é tão importante, que é realmente não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Por isso é que tu tens tantos exemplos conhecidos, não é, de pessoas que tinham tudo contra aquilo que poderiam ser boas e são excelentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, não é, de tantas vezes há alguns mentores que falam, não é, e pessoas palestrantes e tudo mais, que têm problemas, têm desafios na linguagem. Porquê? Porque tiveram que treinar tanto que se tornaram muito bons. E à partida podia-se achar, então, mas tem problemas de comunicação. Pois é, mas é isso exatamente que o torna tão bom, porque treinou muito. E torna melhor do que uma pessoa supostamente com todas as capacidades. Por isso, é realmente, é quem se adapta, é quem vai atrás, é quem faz acontecer. Resistir à mudança não ajuda em nada. Apesar de tudo, pensar na falta de estabilidade faz tremer. Pois faz sim senhora. Faz porquê? Porque surge um medo. Nós estamos nesta situação, não é? Ok, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. E o que é que imediatamente nós já ativamos? Medo. Agora, nós temos que nos lembrar que o medo é uma emoção básica. E o que é que isto significa? Significa que o medo, há as emoções básicas, não é? O medo, a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva. E o que é que acontece? São emoções que são iguais para qualquer pessoa, independentemente do seu contexto. Independentemente da sua nacionalidade, tudo isto está presente de forma igual. Aliás, até os animais apresentam estas emoções, por isso é que chamamos as emoções básicas. O medo está aí para nos proteger. O medo não é mau. Agora, há um medo que se ativa, por exemplo, quando nós pensamos em saltar de um avião, ok? E porquê? Podes decidir fazer, e à partida, não é? Há mecanismos e nada vai acontecer, mas temos que concordar que para nós pensarmos na taxa de sobrevivência, não é a atitude mais inteligente de saltar de um avião. Conseguem ver isto? Então o que é que significa? Significa que vamos ativar o medo. O medo é aquilo que impede. O medo é aquilo que diz, calma, cuidado, não vais por aí, porque a tua vida está em risco. Então, sempre que há uma instabilidade, não é? Ativa-se o medo. Calma, é perigoso, tu ainda não sabes o que é que vai acontecer. Então, em caso de dúvida, permanece aí. Mas depois temos a energia contrária, que é, se tu estás aí, tu não vais crescer. E tu também não vais controlar esse medo. Aliás, pode o medo desaparecer, não é? Mas a verdade é que nós olhamos e o que é que acontece quando alimentamos o medo? A nossa vida vai ficando cada vez mais pequena. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso das fobias, não é? Uma pessoa que tem agorafobia é um medo de espaços abertos, o medo de sair. De repente, se a pessoa começa a evitar, por exemplo, ok, tenho esta fobia e de repente já me causa muita ansiedade eu sair do meu prédio. E eu deixo de sair do meu prédio. De repente, eu já não consigo descer as escadas, eu já tenho que ficar em casa porque já descer as escadas já me está a provocar ansiedade. E eu fico dentro de casa. E se eu não combater esse medo, de repente eu já só consigo estar no meu quarto. Se calhar eu já só consigo estar na minha cama. Porque é sempre a energia inversa, que é, se eu não me permito expandir e ultrapassar esse medo, porque neste caso não é um medo racional, não é um medo que me vá proteger, não é? Estão a ver a diferença entre o medo disfuncional e funcional? Então o que é que acontece? Se eu estou a permitir cada vez estar mais no meu medo, vai se tornando cada vez mais pequeno o meu espaço, a minha liberdade, a minha maneira de agir. E isto torna-se uma prisão. Então é importante nós olharmos para o medo. O medo sim tem uma função muito importante, mas nós temos que discernir se este medo me está a ajudar ou se este medo me está a castrar. E é exatamente isso que eu tenho que combater. Ok? Ele não sabe. O medo surge simplesmente. A emoção não sabe se é bom para ti ou não. Tem uma função. Então, o resistir à mudança é necessário realmente largar.
3, manter as crenças limitantes. E voltamos aqui para a parte do medo, não é? Nada por acaso. O medo faz com que se mantenha, ou o medo também surge devido às crenças limitantes, não é? Mas o que é que nós percebemos? Nós percebemos que o nosso cérebro é incrível, ok? Percebem isto? O nosso cérebro é extraordinário. É muito apaixonante estudar sobre o cérebro. Mas o cérebro tem uma grande limitação. Ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, ok? Ele não sabe. Isso é um construto que nós também colocamos. E ele tem aqui várias coisas, que é, além de não saber o que é verdade e o que é mentira, eu já vou explicar um bocadinho melhor e dar um exemplo prático, nós também temos alguns conceitos que são importantes. Nós temos a questão da neuroplasticidade cerebral, que é aquilo que mostra que quando nós fazemos novas sinapses, quando nós fazemos uma nova aprendizagem, quando nós nos questionamos, nós estamos a colocar informação nova. E nós também sabemos que pensamentos levam a emoções que levam a comportamentos. Então o que é que acontece? Se eu tenho um determinado comportamento, ele surgiu assim? Eu nasci assim? Não, eu aprendi a ser assim. Eu aprendi porque ativa-me determinada emoção que é ativada por determinado pensamento. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que ter isto para o resto da vida? Não. Porque existe este mecanismo, neuroplasticidade cerebral. Eu posso aprender novas formas de agir. E quando eu faço várias vezes a mesma coisa, de repente eu estou a criar um novo trajeto. Então eu estou a mudar quem eu sou. Eu estou a mudar o meu comportamento e torna-se cada vez mais natural. Nós aprendemos novos hábitos por causa disso. Porque eu tenho o hábito de fazer determinada coisa, mas se eu estiver disposta a trabalhar sobre isso, de repente eu crio um novo hábito através deste mecanismo. Daqui também eu acho que é muito importante nós percebermos a importância dos rituais. Os rituais, nós temos algo que nos leva aos rituais. Nós herdamos essa herança. Se nós pensarmos também, mais uma vez, a maneira como nós crescemos em comunidade, as nossas tribos, todas elas têm rituais e têm os ritos, que é mesmo importante, cada parte de nós passarmos, não é? De nós percebemos determinados marcos e de nós fazermos processos profundos. Então, a importância de um ritual pode ser, por exemplo, eu estou disponível e eu estou disposta a largar determinadas crenças. Eu posso escrever, eu posso queimar aquilo. E de certeza, se tu nunca fizeste, muito provavelmente estás a pensar, isso não vai funcionar. Porque nós também temos esta tendência, não é? De colocar um limite e dizer que não antes de experimentar. Então, muito provavelmente nós estamos com esta questão. Porquê? Porque tu não consegues identificar algo, um resultado de algo que tu nunca fizeste. Tu ainda não passaste pela experiência. Tens que estar aberto à experiência. Mas tenho a certeza que quem já fez isto, certeza que diz isto funciona. Pode voltar a fazer ou não, mas de certeza que já sentiu algo. Porque está nos nossos genes, está na nossa herança, está em todas as nossas células. Nós fazemos estes processos, ajudam imenso. Então nós podemos mudar crenças, sim, mas temos que ter também o pensamento crítico e a abertura ao novo. E a grande maioria de nós não está aberta ao novo, está na crítica. Isto é importante. Se tu queres realmente mudar, experimenta. Até pode ser para tu concluires e perceberes, olha, não funciona para mim, está tudo bem. E mesmo assim ainda posso debater aqui um bocadinho contigo e dizer, à primeira, quando há resistência é difícil. É preciso algum tempo para dar oportunidade. Mas é um passo, e é um passo enorme. Isto é importante, abertura ao novo. É cultivar a mente de criança. E o olhar de criança, sabes? É aquela parte em que eu já tenho esta ideia, e se eu visse as coisas de uma maneira diferente? E se eu estivesse aberta a algo diferente? E tu vais ver que a vida muda completamente quando nós temos esta abertura. E eu trouxe este estudo porque mostra, não é? Há vários estudos que mostram isto. Isto aqui, basicamente, para não entrar aqui, não te vou dar uma aula de psicologia de neurociências, mas para explicar um bocadinho. Portanto, isto é um estudo que mostra em que foi pedido a algumas pessoas para, durante 5 dias,
durante 5 dias, tocarem piano, este grupo tocar piano durante 2 horas. E, portanto, se nós olharmos para aqui, nós vimos uma diferença, não é? Isto aqui tem a ver com com a área cerebral que é ativada. E nós percebemos que, se nós praticarmos, ela vai se desenvolvendo. Torna-se claro, certo? Mas há um fator interessantíssimo, que foi pedido a um segundo grupo para imaginar que estava a praticar, mas sem fazer nada. Simplesmente imaginar. E repara os resultados. Ativa-se da mesma forma. O terceiro grupo é o grupo de controle, portanto, em cada estudo é preciso sempre ter um grupo de controle para perceber se existe aqui alguma diferença, não é? E nós notamos, o grupo de controle que não fez nenhuma, nem imaginou, nem tocou piano, tudo se manteve. Repara como é interessante, não é? Significa que as pessoas que tocaram piano e as que não tocaram, mas que imaginaram, tiveram os mesmos resultados. Porquê? Porque a nossa mente não distingue o que é real daquilo que não é real. E eu acho isto assim incrível e é um potencial de estudo tremendo e nós sim podemos mudar, ok? Portanto, se alguma vez te lembrares de dizeres, não é para mim, eu sou assim, lembra-te deste estudo. Não, tu podes mudar se tu quiseres, ok? Então pode ser uma escolha tua não mudar e está tudo certo. Mas que tu não tens a capacidade é falso. Tu tens sim a capacidade, tens todo o potencial para fazer aquilo que tu quiseres. Quarto aspecto, alargar. Não valorizares. Porquê? Porque muitas das vezes nós achamos, não é, que o outro tem que me valorizar. Não é assim, ok? E a valorização, eu até falava sobre isto também, não é? Está muito associada à autoestima e à autoimagem. E tu pensaste, mas o que é que isto tem a ver com a vida profissional? Porque tem impacto direto na concretização de resultados. De que forma é que isto acontece? Pessoas confiantes têm mais resultados. Porquê? Para começar, coloca o seu locus de controle interno. O que é que isto significa? Significa que o locus de controle pode ser interno ou externo. É interno quando tu assumes a responsabilidade, colocas que, ok, determinada situação, o resultado deve-se a mim. Ou porque eu não trabalhei o suficiente, ou porque eu estava cansada naquela altura, ou porque seja do que for. Mas, se fores colocar o locus de controle externo, não é? É da situação. Repara como tantas pessoas estão ali, não é? Porquê é que eu não sou feliz no meu trabalho? Porque não há trabalhos, eu não posso mudar, porque é o patrão que é assim, porque é a colega que é de outra forma, porque é a situação económica, porque é a crise, porque, tudo fora, não é? As pessoas são assim. O que é que acontece? Não podes mudar. Se colocas tudo fora, não podes mudar. Não há, não é? Como é que eu faço? Se eu for considerar que eu não ganho mais dinheiro porque o meu patrão não me dá mais, então o que é que eu faço? Será que ele vai me dar mais só por eu dizer, olha, por favor, o custo de vida está a aumentar e eu quero mais dinheiro? Dificilmente vai fazer, certo? E se eu achar que a minha vida está dependente disso, eu não vou fazer nada. Eu vou achar que eu estou impotente. Então eu não vou ter a oportunidade de efetivamente olhar para a minha vida financeira, de assumir a responsabilidade e dizer eu preciso de mais, eu quero mais. Não é? Eu mereço mais. Então, é importante assumir esse locus de controle interno. Assumir a responsabilidade pelos seus atos. Nós sabemos que pessoas que se valorizam, têm confiança, elas assumem a responsabilidade. Por isso é que têm mais resultados. Caso contrário, são sintomas de uma falta de valorização, a tendência para a procrastinação, por exemplo. Como é que isto acontece? Se eu sentir-me confiante que eu consigo realizar determinada tarefa, muito provavelmente eu vou fazer a tarefa, certo? É fácil, não é? Posso arranjar tempo, posso dizer, olha, afinal não é a minha prioridade, eu não vou fazer. Posso ter que delegar, posso ter uma série de escolhas. Aquelas que nós estudamos quando damos gestão de tempo, não é? Também um dos módulos é sobre isso. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes isso não funciona. Porquê? Então, a gestão de tempo é muito fácil de ver isto, que é esta questão. Muitas vezes surge, não é? Isto, a pessoa já tentou tal. Há estratégia.
E mesmo assim, mas não funciona, mas eu mesmo assim eu não consigo. Porquê? Porque não é uma questão de estratégia. As estratégias aprendas e são importantes, atenção, eu também as dou, também passo a passo, também há ali essa parte toda. Mas é preciso ir fundo. Porque se tu não estás a conseguir colocar resultados, não é? Pode ser um dos fatores, não estou a dizer que seja, é preciso avaliar cada caso, não é? Mas existe uma questão da falta de valorização. Tu podes estar ali com a parte da procrastinação, a gastar dinheiro em cursos de gestão de tempo, a ler imensos livros, podes estar a fazer imensas coisas e não vai resultar. Porquê? Porque não é aí o problema. Já reparaste? Isso é só o sintoma. Não estamos a ir à doença. A doença, neste caso, é a questão da valorização. Precisamos trabalhar a questão da valorização. Há um motivo para isso. E isso também se trabalha. Nós conseguimos aumentar. E aí sim tu vais ter resultados. Por isso, é importante, é mesmo importante. Uma pessoa com baixa valorização tem tendência para ter baixa produtividade, para estar muito no padrão da reclamação, para ter dificuldade em lidar com a crítica. E repara, aquilo que dizia ontem, os novos colaboradores, empresas da nova era, querem alguém que queiram crescer. Se vão contratar alguém que, meu Deus, até dá medo de fazer uma crítica porque sabemos que aquela pessoa vai ser muito difícil de lidar, ou então não lida e vai ficar muito ofendido, estás a ver como é que depois não dá? Mais cedo ou mais tarde vai haver problemas. Então é mesmo importante tu olhares para isto e resolver isto, ok? E eu sei, os desafios que eu também sempre tive foi a questão da valorização. Toca ali sempre. Eu acho que a grande maioria. Eu ainda não conhecia uma mulher que eu dissesse mesmo, ok, não tem problemas de valorização. Todas nós temos. Mesmo mulheres que eu olho e que vejo com imenso sucesso, com uma confiança brutal, todas elas também dizem a questão da valorização está aqui. Agora, está trabalhada. E como está trabalhada, permite ter mais resultados. Ok? Por isso, não te sintas culpa se estás a sentir que isto é uma questão, porque sim. Eu não gosto de ser todas nós, não é? Porque não é uma verdade absoluta, mas nós, enquanto mulheres, nós temos muito isto presente. É das grandes coisas que nos tocam, ok? Ui, exatamente. Exatamente. É algo que é muito presente no feminino. Tem um grande condicionamento, há muitas aprendizagens, há um grande histórico, a nossa ancestralidade. Por isso é preciso olhar para ela. E às vezes nós olhamos e dizemos, mas eu não percebo porque é que eu estou sempre a procrastinar. Estás a conseguir entender o que é necessário trabalhar cá para dentro? É importante ir à profundidade. É importante observar e perceber o que é que está ali para efetivamente teres resultados. Estou. Ainda bem que está a ajudar, não é? Pronto, eu acho que é uma questão muito importante, é uma questão muito do feminino, não diria exclusivamente do feminino, porque também há homens com dificuldades de valorização, obviamente que sim, mas ainda está muito presente nas feridas do feminino. E até estes homens, portanto, quando ativam é pela energia feminina, mas isto é outra história, mas é importante olhar para aí, sim. Agora, também não esquecer, é possível trabalhar isto, ok? É possível trabalhar. Quinto ponto, responsabilizar os outros. Voltamos àquela parte, não é? Do locus de controle externo, que é, e nós observamos isto, aquelas pessoas, se calhar também podes cair aqui, ok? E acho que todos nós caímos de vez em quando, atenção. Mas, quando olhamos, e se a culpa é do mundo, eu diria que talvez fosse uma boa oportunidade de olhar para ti, ok? Porquê? Porque não é a culpa do mundo. Não é culpa do mundo. E eu aqui posso partilhar uma questão, não é? Eu estive muito próxima de uma pessoa que me dizia, deixou de estudar, não queria trabalhar, pronto, andou assim muitos anos da sua vida um bocadinho perdido. E quando falava sobre isto, dizia-me, mas a culpa é dos meus pais. E no início, não é, eu compreendo, e claro que nós, numa fase, e temos que fazer isto, vamos observar pela nossa infância, exatamente, isto relacionado com a educação na infância. Olhamos para a infância, há aqui uma criança ferida que é preciso ser cuidada, ok? E há um trabalho importante para fazer. Mas o que é que acontece?
Se tu estás disposto a olhar para esse trabalho e fazer esse trabalho, tu consegues superar. Tu consegues. Agora, se ficas no patamar do a culpa é dos meus pais, não é culpa dos teus pais. E aquilo que foi dito, não é, que eu tive que responder é assim, calma, tu tens 28 anos, há pelo menos 10 anos que é tua responsabilidade. E é fácil de cair no erro. Eu estou assim por causa disto, por causa daquilo. Nós temos que olhar ali, mas é nossa responsabilidade avançar. É nossa responsabilidade cuidar de nós, porque todas nós temos feridas, todas nós temos coisas a trabalhar. Eu tenho uma psicóloga que adoro e que ela diz, se tu és mãe, sim, os teus filhos vão parar à psicoterapia e vão falar de ti em consultório. É inevitável, nós somos dali. Não existe uma mãe perfeita para dar educação perfeita. Não existe. Não existe isso. Isto é um conceito que não existe do ponto de vista psicológico, não só por não ser possível, mas porque nós percebemos que as mães mais perfeitas, digamos assim, de cuidadoras, elas normalmente prendem muito os filhos, não é? Os filhos não se tornam resilientes, os filhos não vão para o mundo. E isto é tão curioso que até nós vimos isto para quem trabalha, eu gosto muito de trabalhar com arquétipos. No meu programa eu trabalho com arquétipos e os arquétipos estão muito associados às histórias, não é? Se nós olharmos em todas as histórias, não é, dos contextos infantis, o que é que acontece com a mãe nutridora? A mãe morre e há uma madrasta que obriga a princesa a ir para o mundo. Porque é nessa questão do mundo em que ela vai descobrir as suas competências, vai a descobrir as ferramentas que tem para enfrentar a vida e para ser adulta. Porque é a madrasta que empurra, é a madrasta que a faz ir. E estamos aqui a falar da jornada do herói e da heroína, mas é mesmo esta questão. Portanto, não há mães e pais perfeitos, existem os pais e mães perfeitos para nós, para a nossa missão, para aquilo que nós temos que aprender. Então, se a culpa, e se caís neste padrão, ok, a culpa é dos outros, tu estás a perder a oportunidade de crescer. Tu estás a perder a oportunidade de ter um controle da tua própria vida. E isto vai impactar diretamente, vais ter menos resultados, vais ter menos oportunidades, vais ter piores relacionamentos. Porquê? Porque a vida não é a parte só má que se está a colocar. Se está a colocar desafios, e a vida não é uma mãe, muitas das vezes, ok? A vida é muito madrasta quando nós não aprendemos as nossas lições. E a vida vai-te mostrar cada vez mais forte. Ainda não, há aqui uma aprendizagem. Ainda não está, o que é que tu precisas de mais? E torna uma situação mais complicada. Por isso é que, há bocado partilhava com os meus clientes, não é? Que pessoas que chegam até mim, muitas vezes, e que depois, por algum motivo, ok, não é o momento, não é, seja do que for, e que depois volto ao contacto, não é? Porque eu tenho muito esta crença que se a pessoa procurou ajuda, é minha missão ajudá-la, não é abandoná-la do mundo, olha, então não há nada a fazer, não, bem pelo contrário, então eu gosto de permanecer, não é? E gosto de saber como é que as coisas estão. E a verdade é que todas elas me dizem, as coisas estão piores. As coisas estão piores e é uma pena, ok? Porque está muito relacionado com isto. A vida não faz isto de má, não é? Não é nesse sentido. Nós estamos cá para crescer, para desenvolver, para aprender em amor. Então, se surgem essas oportunidades e se nós dizemos não, é quase como, ok, então precisas de algo mais forte. O que é que te vai fazer mexer mesmo? Até que chega um momento em que, olha, já não dá mais. E é nesse momento então que as pessoas vão avançar e que vão então procurar ajuda. Por isso eu digo quanto mais cedo melhor, ok? Sandra, mas há mesmo coisas que nós não controlamos e não dependem só de nós. Não acredito nisso. Acredito que muitas das vezes nós não temos consciência, ok? Acredito que há muitos bloqueios que nós temos e acredito que a vida tenha sempre uma aprendizagem. Eu costumo dizer, a vida é uma cocriação, ok? Somos nós, é a vida, é aquilo que tem. E nós às vezes queremos também muito que as coisas aconteçam da nossa maneira. E não nos abrimos a uma coisa melhor que a vida tem para nós. Mas repara como, quando nós olhamos para a vida com entusiasmo, nós não sentimos isto. Ainda bem que nós não controlamos tudo, que é leve.
Mas para eu estar nesse fluxo, eu tenho que saber que eu controlo-me a mim. Eu controlo a minha reação da forma como eu lido com as situações. Sabes? Vê se te faz sentido. Podes escrever aqui no bate-papo. É aquela parte em que eu não controlo a situação, mas eu controlo a minha maneira de lidar com a situação e isso dá-me controle. Faz sentido? Boa, boa. Então é esta questão, ok? Como é que eu lido? Eu posso me abrir à vida. Mas sim, eu controlo muita coisa, ok? Eu controlo a mim. E quanto mais eu tiver o trabalho feito e decidir, as coisas acontecem. As coisas acontecem quando eu me abro. Por isso é que nós temos um poder enorme de manifestação. E nós não manifestamos mais coisas na nossa vida porque nós temos bloqueios, porque achamos que não merecemos, porque achamos que, isso não existe. Acredita que existe, ok? Agora precisamos de trabalhar em nós para que isso aconteça. Sexto ponto. Adiar. Estás a ver aquela parte em que nós dizemos, eu quero, mas ainda não é o tempo. O ainda não é o tempo, eu sempre desconfio, ok? Porque, atenção, eu tomo decisões e eu já tomei decisões em que eu digo, ok, não é neste momento agora, porque a minha prioridade é esta, esta e esta, mas se isto é das duas uma, ou isto, olha, eu não quero mesmo e eu dou um não, e está tudo certo, ok? Ou então, eu sinto que vai ser nesta altura, eu tenho programado, então a minha decisão está a ser tomada agora. Por exemplo, não é? E eu segunda-feira vou-te mostrar, na terceira aula vou-te mostrar o meu programa. Tu podes decidir, não é agora, mas tu podes decidir desta forma. Uma coisa é tu decidires, olha, isto é importante para mim, mas efetivamente eu tenho a minha agenda de determinada forma, eu já estou a trabalhar em determinadas coisas, então eu sinto que vai potenciar mais se eu começar em setembro. Ok, é possível, pode ser, mas a tua decisão é tomada agora. Tu podes perfeitamente, eu já fiz isto várias vezes também, que é, ok, eu não vou usar esta formação neste instante, eu quero me inscrever para a próxima edição, mas o meu compromisso é agora e o meu pagamento é agora, porque eu estou a decidir e a vida vai-me mostrar aquilo que é necessário para chegar até àquela altura. E acredita, algumas pessoas que estão aqui que já fizeram, no momento da decisão, as coisas já começam a mudar muito na nossa vida. Há aquela parte, lá está, é a parte daquilo que nós não controlamos. Mas repara, nós não controlamos, mas aquilo aconteceu porque nós tomamos uma decisão. É controle, não é controle. É subjetivo. Faz? Isto é mesmo passar pela parte da experiência, ok? Falamos mesmo neste processo, mas algumas pessoas sabem exatamente aquilo que eu estou a falar. A mim aconteceu-me, exatamente, ok? Há um lado que nós sabemos disto. As coisas aconteceram porque tomamos determinada decisão. Então, quando nós não adiamos. Raramente, é muito raro aparecer alguém que faça este adiamento, não é? Desta forma. Isto eu vou chamar adiamento consciente, ok? Parece bem. Mas não, nós adiamos por medo, nós adiamos porque temos muito medo do resultado. Nós adiamos porque caímos na ilusão de que o processo é mais fácil se adiarmos, mas nós sabemos que não. Repara a quantidade de vezes, e se calhar já te aconteceu. Tu tomaste determinadas decisões porque a ansiedade era tão grande que tu não aguentaste mais. A decisão de ter o pior resultado era menos doloroso do que a ansiedade que tu estavas naquele momento. E foi isso que te levou a agir. Nós sabemos, nós mudamos por dois princípios. Pelo princípio do prazer ou pelo princípio da morte. E aqui a morte, atenção, aqui a morte é neste sentido figurado, não é? Nós fugimos da dor. Nós evitamos, nós mexemos muito mais para fugir da dor do que propriamente para ir em busca do prazer. Prazer, às vezes temos aquela questão, eu quero, mas eu posso adiar. Não, pode ser amanhã. Agora a dor, espera. Então é importante isto. Porquê? Porque quando nós estamos a adiar uma decisão, nós estamos a aumentar a nossa ansiedade e os nossos desafios. E repara, te coloco aqui, mais uma vez, é questão do medo? Não, vamos à origem. Muitas das vezes pode ser a necessidade de melhorar a valorização. Eu posso acreditar que não é para mim, eu não mereço tanto. Isto tem a ver com a valorização.
Até temos medo de nos conhecermos. Sim, exatamente, sim, 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 dá medo. Porque cada vez que nós colocamos isto, é o nosso ego. O ego não é mau. O ego é aquilo que faz com que, olha, mantém-te aqui, não venhas cá com novidades. Porque sabe que cada coisa nova, ele vai morrer. Há partes de nós que vai ter que morrer. Vai ter que morrer, eu vou ter que deixar de acreditar. E repara, se eu tenho um objetivo, eu gosto de falar também do dinheiro, para começar porque é sempre um grande tabu, e porque eu acho que torna as coisas muito claras. Imagina, se eu tenho o objetivo de ganhar 3 mil euros por mês, não sei qual é o teu patamar financeiro. Por exemplo, vou falar, ok, quando foi os 5 mil, a pessoa que teve 5 mil euros no mês não era a mesma que estava a receber o ordenado mínimo, certo? Não pode ser a mesma. Então o que é que acontece? A pessoa que estava a receber o ordenado mínimo, essa versão tem que morrer. Porque olha a quantidade de coisas que teve que desbloquear para chegar aos 5 mil, certo? Então é esta parte. Agora, muitos de nós ficamos no medo. Sair da zona de conforto dói, mas dá muito prazer. É, é verdade, é verdade. Por isso, tu confia também na vida, se oportunidades surgem. Um dos pontos que eu ensino aqui da Caroline Nice, né, do contrato sagrado, que ela fala, toma a decisão e confia na vida, porque a vida vai colocando os desafios e vai mostrando o caminho. Agora, nós temos muito medo, nós queremos tomar a decisão, já olhar para o caminho. Por isso é que às vezes há algumas pessoas, não é, que dizem isto. Eu vou entrar para o programa quando eu tiver o dinheiro todo. Não torna a decisão mais fácil. Já tive várias clientes com o dinheiro todo. Mesmo assim, ok, tipo, há uma parte que tem que morrer também, certo? Porquê? Porque nós temos que olhar, as coisas não surgem dessa forma. Confia na vida, as oportunidades surgem. E eu sei o medo que dá. Eu dou sempre este exemplo, não é? Quando uma mentora minha me disse, pai, entra para o meu programa, são 1000 euros por mês. E eu só disse, tu estás louca. Na altura eu estava a receber, estava ali no patamar dos 1200, 1300 euros. Assim, como é que eu entro para um programa para contigo se isso é o dinheiro que eu tenho atualmente? Eu só disse, olha, se sentires, como é que é? Vais confiar na vida ou não vais confiar? Alguma vez a vida te falhou? E eu pensei, não, realmente não. Eu já tive situações limite e alguma coisa aconteceu e a vida cuidou de mim. Então eu decidi avançar. E a verdade é que logo de seguida, logo no mês que eu entrei, eu comecei a ter muito mais clientes e, portanto, eu dupliquei, cheguei a triplicar o valor de faturação naquela altura e, portanto, consegui sempre pagar tudo sem problemas. Mas, repara, eu não tinha o dinheiro, eu confiei na vida, as oportunidades surgiram. Poderia ter dito, não é? Chegaram os clientes e eu podia ter dito, não, mas agora não quero. Poderia ser uma opção minha e poderia continuar a lamentar-me, mas estás a ver, eu não posso. Eu não tenho dinheiro, mas não foi a minha escolha. As coisas surgiram, a oportunidade e eu agarrei, ok? Então é importante isto também, ter em conta. Vamos trazer para também a terra. 7. De propósito, não investires em ti. E repara a quantidade de vezes, eu acredito muito nisto, porque eu sinto também muito isto. Nós recebemos aquilo que nós estamos a vibrar, não é? Então, se de alguma forma eu não estou a cuidar de mim, se de alguma forma eu estou a dizer que não sou importante, eu vou estar à espera que a vida me dê o quê? Certo? Por isso é que nós olhamos para pessoas e às vezes olhamos, aquela vida, aquela pessoa parece, quer dizer, está bem e parece que tudo lhe cai bem. Pois é, esta é a questão. Porquê? Porque nós atraímos. Se aquela pessoa efetivamente está bem, ela recebe mais. Eu também costumo partilhar os meses que eu mais faturei no último ano, foi onde eu tive mais consciência disso, foram os meses em que eu viajei. E alguma coisa aconteceu. Porquê? Porque eu estava bem, porque eu estava em prazer absoluto, não é? Porque eu estava, ok, olha, vida, dá-me, estou aqui a usufruir, estou aqui a apanhar sol, estou aqui a alimentar-me bem, estou aqui relaxada. E foram os meses que eu mais ganhei. E acredita que eu tinha muita crença de que não estás a trabalhar, não estás a receber. Eu tinha muito esta crença. Ainda tenho um bocadinho. Mas comecei a perceber que, espera, não é assim. Porquê que isso aconteceu? Foram os meses em que eu mais me mimei, foi os meses em que eu mais me amei, os meses em que eu tinha a energia mais elevada.
Então, simplesmente recebi também, ok? Por isso, se tu não vais investir na pessoa mais importante da tua vida, tu vais investir em quê? E em quem? Pensa nisso. Pode surgir o peso da culpa, pode ser também o erro do egoísmo. Eu coloco aqui o erro do egoísmo porquê? Porque nós aprendemos muito em criança, não é? Não recebas, partilha, partilha. Mas é uma coisa curiosa, que é, a maioria das pessoas que ouviram isto não estão aqui. Eu nunca tive nenhuma cliente que fosse egoísta e que tivesse ouvido e precisasse ter ouvido essa questão do partilha. Normalmente estas pessoas estão a ter bastante sucesso financeiro, ok? Não vamos definir sucesso só com isto também, mas estão bem. Porquê? Porque eles sabem, porque eles cuidam de si, porque eles colocam-se, eles sabem colocar o seu limite, eles conseguem se valorizar. Não estão aqui. O problema é que nós, tal como eu também ouvi, não é? Tens que partilhar. Só que, para mim já é partilhar, para mim o partilhar já é algo super inato. Eu lembro-me de estar na escola primária, a única vez que a minha mãe foi chamada à escola foi porque eu dava o meu lanche aos meus colegas que eu sentia que precisavam de comer, porque os pais não tinham possibilidade de lhes dar os alimentos, porque tinham situações financeiras complicadas. Então eu deixava o meu lanche para lhes dar. E a professora foi perceber isso e foi chamar então a minha mãe e dizer: olha, a sua filha não está a lanchar porque ela opta por dar. E a minha mãe, tão grata por essa aprendizagem, para mim, uma aprendizagem incrível, o que é que a minha mãe fez? Agradeceu por ter a oportunidade e começou a fazer 2 lanches, um para mim e outro para eu poder partilhar. Então repara, não é esta questão, mas nós no nosso inconsciente ouvimos isto, não é? Parece que receber é algo errado. E não é, ok? Não é. Muito mais pessoas com o coração no sítio certo a terem que receber, porque garantidamente vamos dar muito mais. E isto é importante. Então, que seja esse motivo, se não levares mais nada daqui, leva isto, ok? Leva isto, então, partilha, és merecedora, recebe, porque quanto mais receberes, eu tenho certeza que também vais dar mais. Por isso, sim, é importante que tu recebas, é importante, efetivamente, o mundo precisa de pessoas assim. 8. A felicidade não é para mim. Isto é um padrão que eu também vejo muitas vezes. A questão do merecimento, não é? É quase como uma sensação de punição. Eu sentia isto e quando eu não estou atenta volto a sentir. É quase aquela noção, aquela questão que é, eu sinto quase que preciso de ser castigada, mas por algo que eu nem sequer sei o que é que fiz. E trabalhando, e uma das coisas que eu também vou ensinando, e vamos fazendo aqui trabalho, não é, a nível de constelações familiares, não é, a parte sistémica, nós sabemos que nós recebemos geneticamente informação até 7 gerações atrás. A epigenética mostra-nos isto. E nós sabemos que as emoções que são fortes passam para as nossas células. Então, nós recebemos questões emocionais de muito lá atrás. E de repente nós temos esta questão, isto não é nosso. É preciso trabalhar nisto, é preciso alterar isto, ok? Porque pode vir muito essa necessidade de punição, a culpa, também a traição à linhagem. Nós precisamos de estar, como falava, não é? Nós precisamos esta necessidade da pertença. A nossa pertença está ligada à nossa sobrevivência. Então é quase como se eu trair a minha linhagem, a minha família, não é? Um padrão da minha família, mesmo que seja disfuncional, vem uma parte de medo de sobrevivência. É uma traição, é quem sou eu para receber mais do que o meu pai? Quem sou eu para ser feliz no amor quando mais ninguém foi? Quem sou eu para ser feliz na minha vida profissional quando todas as pessoas dizem que isto é castigo, que isto é duro? Se calhar até tive familiares que morreram a tentar levar os seus negócios à frente. Então, isto é necessário ser trabalhado em profundidade, ok? Não é aqui neste workshop, é mesmo de trabalho mais profundo que se faz. Pode ser o medo de perder pessoas, porque nem toda a gente vai perceber, nem toda a gente vai perceber aquilo que tu estás a fazer. E pode dar medo. Agora, também te digo, as pessoas certas estão aqui, não é? As pessoas certas vão ficar felizes contigo, com o teu sucesso. Tu queres mesmo pessoas na tua vida que não vão gostar que tu estejas bem?
Se calhar é um assunto para pesquisares, ok? Para perceberes o que é que me faz estar com estas pessoas. E o medo do desconhecido, sim. Há bocadinho falávamos sobre o medo, não é? O medo de sempre sair da zona de conforto. Sim, dá medo. 9. Escolher ter razão em vez de ter resultados. E eu comecei aqui já a alterar, porque comecei já a avançar muito, porque há uma fase no processo, com algumas clientes minhas, que eu primeiro tenho que respirar profundamente e depois consigo rir, que é quando elas começam a dizer, mas Sandra, isto porquê? O Sandra vem sempre no período em que nós estamos a fazer mudanças e que a pessoa ainda quer continuar na fase atrás. Há ali um período que há uma nova versão, eu já sou aquela pessoa, se calhar até já atraí resultados que eu quero da minha vida, mas o meu mindset ainda está atrás. Então é naquela parte em que uma pessoa tem que dar um empurrãozinho, a mentora ali, um empurrãozinho e tipo, olha, vamos para a frente, que começam as resistências. Vem o Sandra. Vem o Sandra, não é? É o medo da nova versão, é a morte do ego, é aquela parte em que nós podemos repetir muitos padrões antigos. E é uma pena, porquê? Porque muitos de nós passamos por aqui, ok? Eu já reconheço isto, eu já sei quando eu estou neste processo e já respiro profundamente também comigo, não é? E sei o que é que vem depois. Mas quem fica aqui neste processo, e há muitas pessoas que desistem nesta altura, ok? Mesmo até quem entra e depois aquilo pode ser mais doloroso se a pessoa, eu não quero viver mais isto, e cai na ilusão de que saindo consegue sair, mas a pessoa só quer fugir da dor, ok? E perde a oportunidade de crescer e de renascer, de ser realmente aquilo que veio fazer, ok? Então esta parte, às vezes é necessário abdicar do ter razão em vez de ter resultados. É a parte da entrega, é a parte do, olha, eu confio, se eu estou a passar por isto é porque eu preciso de passar e vamos aqui, sem resistência, fluir, ok? Porque é a nova versão que está a surgir e que podem vir, então, aí os resultados que nós queremos. 10. Não agir. Não agir. Repara, e esta é o último aspecto que eu quero partilhar contigo aqui hoje. Tu foste aprendendo, não é? Estamos no 10. Tu vais voltar para trás? Lembra-te, a tua vida são as tuas regras. Eu gosto muito desta frase de Albert Einstein, ok? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, tu sabes que até podes desistir, até podes achar, isto não é para mim, não, aquilo que tu sentires. Mas, pensa, vais voltar para trás? É porque não é possível. Alguma coisa mudou em ti, eu tenho a certeza disso. Então pensa, tu sabes porque é que é importante tu apostares na tua vida profissional, ok? E depende também da tua idade, se calhar tu até podes estar numa fase em que tu dizes, mas eu até já estou na reforma, eu já nem tenho isto, já nem estou a lidar com a vida profissional. Faz-me todo sentido, ok? Mas uma coisa que te garanto, não é? A vida profissional é o quê? É o reflexo de tudo aquilo que tu és. Então se tu estás a sentir, mas espera, eu se calhar já não estou no ativo, mas eu sinto que eu tenho esta dificuldade, eu tenho isto. Pensa assim, tu ainda não tens a oportunidade de viver a tua melhor fase da vida da maneira que tu quiseres. E repara, nós cada vez mais, nós vivemos mais anos. Então é muito habitual, eu tenho um exemplo assim, felizmente, não é, que dura muitos anos, eu vejo o meu pai que está agora na reforma, ele só me diz, olha, vou viajar, vou fazer isto, vou fazer aquilo, está super ativo. E porquê? Está agora a ter uma oportunidade excelente de aproveitar os melhores anos, de aproveitar a trabalhar e quem sabe estar a fazer projetos, não é? Aliás, tenho uma cliente, comecei agora com uma cliente, ela tem 75 anos. Ela dizia, então agora ainda estou cheia de energia, então agora vou criar algo meu, vou-me divertir. Uau! Uau! É incrível, não é? É incrível. Então, de trazer esta questão de, ok, o que é que eu posso fazer agora? Há infinitas possibilidades. Agora, é preciso tratar disto também. As questões aqui a serem trabalhadas são as mesmas. E então, é assim algo muito especial, mesmo que pode ser. Sim, aqui é o foco, tanto que esta cliente é de outra, de uma parceria que eu tenho e de acompanhamento que faço com ela, mas é tão fantástico, não é?
que é de ver esta jovialidade de ok, não, então agora vou viver a melhor fase da minha vida. É muito mágico. Então fica aqui a sugestão para fazeres agora. Para responderes, este é um momento de reflexão, ok? Podes tirar fotografia, podes fazer uma pausa, podes depois voltar aqui, mas responde sinceramente. Quais destes aspectos é que tu sentes que tens mais frequente e quais são as consequências disso? Quais são as coisas que tu tens privado ou que não tens avançado na tua vida por ter estas coisas? Ok? Isto é que é a minha proposta daquilo que tu tens para largar. É mesmo importante. E sim, podes fazer. Para mim, houve muitas coisas aqui que eu sinto que já larguei, há outras que estamos em processo, mas uma das coisas que eu sinto realmente e que valorizo muito é a questão de ter a oportunidade de trabalhar, ok? Por isso, a escolha de mentores é sempre fundamental. Eu sinto que a minha vida mudou radicalmente. Eu já tinha muita bagagem, não é? Portanto, eu já era psicóloga, já acompanhava pessoas, mas desde que eu decidi estar sempre com mentores, a minha vida mudou muito. Porque é estar neste contexto, é estar num contexto de pessoas que falam a tua língua, é estar num contexto de pessoas que, ok, eu já vivi isto, ou eu já passei por isto, ou eu conheço alguém, espera, tu não estás a ver este ponto. Isto é importante, porque eu quando procuro algum mentor, e lá está, em várias áreas, eu tenho vários mentores, mas aquilo que eu vejo sempre, cada vez mais ele consegue perceber algum lado de mim que eu não estou a conseguir perceber, porque o ego, não é? O ego bloqueia esta parte, é quase tipo, não vejas isto. Então eu chego ali, ok, estou. E muitas das vezes eu já tive conversas, principalmente com o mentor, que eu tenho isto, que é engraçadíssimo, que é, ele faz uma pergunta, eu já fiz toda uma análise, eu quando lhe respondo, eu já tive conversas destas com ele assim, então, mas olha, não sei o quê, por causa disto. E eu fico a pensar, mas isto, mas aquilo, olha, mas tens razão, é tal, tal, tal. E ele assim, mas de onde é que surgiu isto? De onde é que surgiu? Mas já foi, não é? Portanto, já tocou ali no ponto em que eu precisava para desbloquear todo o resto. É assim muito engraçado. Não valorizar, adiar, não agir. Exatamente. Todas nós, não quer dizer que tenhas as 10 e provavelmente não tens, não é? Ou umas estão mais ativas do que outras, mas saber, ok? Isto é mesmo importante. E perceber, portanto, procura ajuda, ok? Pode ser aqui, pode ser com outra coisa que estejas a sentir, mas procura. Faz alguma coisa, às vezes são pequenos passos, às vezes é fazer uma sessão, às vezes é ver um workshop, às vezes é entrar em contato, às vezes é N coisas, ok? Mas dar início ao processo é algo muito importante. E hoje é aquilo que eu quero partilhar então contigo. Por isso, em resumo, o que é que aprendeste até agora neste retiro? Os aspectos mais importantes da felicidade do trabalho e as suas consequências, não é? O que tu necessitas de largar para ser feliz, adaptar-te ao mundo que está a mudar radicalmente. E segunda-feira, ou a terceira aula, para o caso de tu estás a ver isto em repetição, as ações práticas, ok? Para que este seja o teu melhor ano. O que é que tu podes fazer? E aí sim também vou apresentar o meu programa para saber se o que é e está tudo certo, se quiseres ficar, se não quiseres ficar, está tudo bem. Mas vê esta oportunidade, pensa só, o que é que eu tenho a perder com isto? Okay? O que é que eu tenho a perder? Mas além disso, aqui o foco também é que tu saias mesmo com ações práticas, ok? Alguns exercícios que tu podes fazer e que tu deves fazer se tu queres transformar este ano no teu melhor ano profissional. Por isso, ficamos por aqui, então vou pedir aqui ajuda para parar a gravação e encontramos então na terceira aula.